Agora sim, eu só tava só esperando o gravando ali em cima. Certinho. Então, primeiramente, bom dia a todos, bom dia a você que vai nos assistir posteriormente aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um evento, né, a mais uma palestra do nosso evento aqui, que é o primeiro simpósio de integridade acadêmica. De antemão, já queria agradecer o nosso excelentíssimo professor, doutor François Silva Ramos. E antes de passar a palavra para o senhor, professor, eu queria apresentar você aos nossos ouvintes aqui, né? Então, o professor François, ele é doutor em Ciências da Educação pela Universidade Internacional Três Fronteiras, revalidado pela Universidade de Anhanguera, de São Paulo, um pós-doutorado em Psicologia desenvolvido pela Universidade Kennedy, mestre em Educação pela Universidade de Uberaba e recebeu títulos de doutor honoris causa em Ciências Jurídicas da Emil Brunner World University e doutor honoris causa em Direitos Sociais e Humanitários pelos Sammartino de Altos Estudos Filosóficos e Históricos, especialista em Educação Ambiental, Direito Educacional, Direito do Trabalho, Direito Administrativo, Direito Empresarial, Direito Penal, Processual e Penal, é, filosofia e sociologia, etnologia indígena, educação e direitos humanos, diversidade, questões étnicos, sociais ou raciais, e história geral. Tem MBA em controladoria e finanças, possui graduação em comunicação social, habilitação em jornalismo e direito, ambas pela Universidade de Uberaba, e formação pedagógica em pedagogia e história. Professor na Universidade Presidente Antônio Carlos, onde leciona para os cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis, Logísticas e Gestão Comercial. Professor emérito do Programa de Mestrado e Doutorado em Filosofia e Ciências da Educação da Emily Brunner University e do Programa de Mestrado em Psicologia do Instituto Universitário Euroamérica. Autor de 97 livros e acadêmico imortal, titular da cadeira 90 da Confederação de Ciências e Letras Artes do Brasil. Professor, muito bem-vindo a essa palestra. Desculpa se eu errei algum nome, é um currículo extenso e agora sim eu posso passar a palavra para o senhor. Muito obrigado. Nosso bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com a Alvo Consultoria para falar de um assunto tão instigante e que, ao mesmo tempo, representa um enorme tabu no contexto universitário, que é a fraude acadêmica. A fraude acadêmica recentemente voltou a ser objeto de repercussão. Nós, inclusive, concedemos uma entrevista para o jornal O Estado de São Paulo a respeito, quando um dos pretensos convidados a ministro do atual governo falseou dados no seu currículo Lattes em relação à sua formação acadêmica. Essa é apenas uma das formas de configuração da fraude. A fraude acadêmica não é algo novo, ela é um problema já de amplo espectro, antiga e que ultrapassa os limites do bom senso acadêmico. Por que que isso acontece? Porque ela macula, ela traz distorções ao processo de avaliação da aprendizagem e promove uma ruptura com o que há de mais essencial na ética universitária. Deveria ser objeto constante de reflexão e discussão no ambiente universitário, porque a grande verdade da nossa educação é que, embora o Brasil já não seja assim um país tão jovem, ele simplesmente engatinha em termos acadêmicos e científicos. A gente ainda busca conceber uma identidade nacional para pesquisa e ciência nesse país. E assim sendo, as nossas escolas de base, onde acontece o ensino fundamental, o ensino médio, acabam não preparando o aluno para enfrentar os desafios que virão com a vida acadêmica, com a vida universitária. Os trabalhos desenvolvidos em nível de primeiro e segundo grau, como eram chamados antigamente, agora ensino fundamental e médio, não passam, na maior parte das vezes,
de mera replicação de conteúdos que integram os livros escolares e que não são acompanhadas da técnica necessária de atribuir crédito a quem forjou aquele conhecimento, a quem transmitiu aquela informação. Então, a fraude começa pela ignorância, no sentido de não se dar conhecimento aos estudantes no tempo certo de como estudar, de como produzir, de como exteriorizar conhecimento e dar crédito às fontes que nos inspiram. A grande verdade é que nós estamos num contexto de informação tão dinâmico, tão acelerado, e tão, ao mesmo tempo, flexível e rápido, que não há como se conceber algo totalmente novo. Tudo aquilo que nós pensamos e que nós evoluímos em termos de pensamento tem alguma referência base, nem que seja para nos levar ao problema que nós pretendemos pesquisar, para nos dar o caminho para descobrir algo que seria considerado novo, mas que na realidade representa o desenvolvimento do conhecimento em uma determinada área. A fraude no direito, ela constitui em muitos níveis, em muitas áreas específicas, uma transgressão normativa, passível de punição. Se a gente pegar, por exemplo, no universo do direito tributário, nós vamos ter que a fraude é sinônimo de má-fé, de tentar obter êxito utilizando-se de algo que não lhe pertence ou de macular a verdade, de disfarçar a realidade para conseguir alcançar determinado resultado, que aí na esfera do direito tributário nada mais é que sonegar impostos mesmo. Quando a gente passa para o universo acadêmico, nós vamos ter que a fraude é uma tentativa de burlar os mecanismos de avaliação. É uma tentativa da pessoa mostrar um desenvolvimento, uma evolução que ela realmente não possui, ou que pelo menos não pode ser aferida através da forma como ela exterioriza, que é utilizando de plágio, de cola, e isso atrapalha profundamente o processo de reorganização, reorientação contínua que a educação exige. A avaliação não é para punir, a avaliação é para poder aferir em que estágio de evolução e progresso encontra-se aquele estudante e reorientar, quando necessário, o seu processo de ensino-aprendizagem, de forma que ele, como um protagonista do seu próprio aprendizado, assuma as responsabilidades com o professor e a instituição de ensino superior, oferecendo as condições necessárias para que esse desenvolvimento se consolide. As formas de fraude acadêmica mais comuns que nós temos, e até a mais citada como uma transgressão legal, é o plágio. Nós vamos falar das outras formas já já. O plágio, que tem sido muito difundido nos meios de comunicação recentemente, é uma reprodução que pode se dar de forma integral ou parcial. Eu pego um texto inteiro ou eu pego um fragmento do texto, portanto, de uma propriedade intelectual ou artística. Acontece muito no cenário musical também. As denúncias que a gente tem no judiciário normalmente referem-se à produção das músicas que acompanham as canções. No caso do plágio, então, ele se materializa quando eu me aproprio dessa propriedade intelectual de outra pessoa em nome próprio. Eu não lhe dou crédito. E isso pode acontecer com finalidade de lucro ou não. No meio acadêmico, o plágio é tratado pelos acadêmicos verdadeiros, aqueles que compartilham do espírito universitário, como algo repulsivo. Nós temos algumas indicações na literatura que vão credenciar o plágio como se fosse uma cleptomania intelectual.
Cleptomania é aquele distúrbio psicológico que nós vemos aí, em que a pessoa sente uma necessidade enorme de furtar algo, sem que ninguém perceba, mas assim ela consegue obter uma satisfação com o seu resultado. E o plágio é da mesma forma, porque ninguém quer ser descoberto copiando o texto de outra pessoa. Ele quer que aquilo seja considerado um mérito seu, portanto, alcançando um resultado que não lhe pertence. É lógico que são muitas as motivações que giram em torno da conduta do plágio. Nem sempre ela é caracterizada apenas por um desejo de satisfação pessoal. Pode ser provocado também por uma necessidade de mercado. Hoje, nós vivemos em um mundo que a cada dia nos cobra mais resultados em espaços de tempo menor. Rafael aí, jovenzinho, acredito que a Débora também, bastante jovem, então não conviveram com as tecnologias do meu tempo, a maior parte de vocês. Quando eu comecei a trabalhar, para vocês terem ideia, com os meus 14 anos de idade, meu primeiro emprego foi ser mecânico de máquina de escrever. E os TCCs eram datilografados, o que era realmente muito difícil de se fazer, porque qualquer erro de datilografia implicava em rasgar aquela página, jogar fora e ter que datilografar tudo de novo. A cópia era mais difícil de ser feita e o mundo caminhava bem mais lento. A gente tinha as obrigações muito bem definidas. Você entrava lá na escola às 7 da manhã, saía ao meio-dia e meia, mais ou menos, almoçava, depois ia praticar esporte com a molecada da rua. Quando começava a trabalhar, trabalhava até às 18 horas, ninguém te chamava pelo e-mail, ninguém te chamava pelo WhatsApp, enfim, a gente tinha mais tempo para viver. Hoje o tempo ficou restrito e as obrigações muito maiores do que eram na década de 80, na década de 90, até o início dos anos 2000. Hoje as cobranças são muitas. Tem gente que, diante dessa falta de tempo, acaba aderindo ao plágio para suprir uma necessidade até de se credenciar ao mercado obtendo curso superior. Só que o conhecimento ali não se consolida. E a prática antiética passa a ser enxergada como uma solução que se justifica, o que é fruto da flexibilização de valores que nós temos experimentado nos últimos tempos. E é algo que não encontra em nenhum autor de renome sustentação. É o famoso justificar-se para satisfazer a própria consciência, para não se sentir culpado pelo que acaba de fazer. Essa sedução que o mundo moderno tem impulsionado em relação a resultados imediatos, como uma forma de compensar a nossa falta de tempo, é um dos grandes incentivos que nós temos na atualidade para o aumento realmente da fraude acadêmica. Hoje é praticamente impossível a gente pegar um TCC para corrigir e esse TCC não estar repleto das mais grosseiras tentativas de plágio. E o plágio é crime. Essa proibição para conduta de copiar parcialmente ou integralmente a propriedade intelectual de alguém sem dar crédito começa na Constituição Federal de 1988. Isso nós falando aqui das leis mais contemporâneas e que encontram-se vigentes. O artigo 5º da Constituição Federal, lá no inciso 27, vai registrar que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução das suas obras. E esses direitos são transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. A Constituição Federal, então, já tutelou esse direito à propriedade imaterial, à propriedade intelectual
e, inclusive, resguardou o direito dos herdeiros a essa titularidade. Tanto que algumas músicas que nós acompanhamos hoje, que já foram replicadas inúmeras vezes por outras bandas, por outros cantores, são objeto de ações judiciais por terem sido utilizadas, mesmo que atribuindo crédito ao autor, sem a devida autorização dos herdeiros, porque a eles pertencem o direito depois que seus titulares venham a falecer, exceto quando tiverem sido vendidos. Quando a pessoa comete plágio na faculdade, ele jamais imagina que pode estar se metendo em uma grande roubada dessas. A regulamentação desse direito constitucional veio 10 anos depois, com a Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais. Lá no artigo 22, existe um reforço dessa previsão constitucional que vai dizer que pertence ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que ele criou. Repercute, portanto, em duas esferas aí da responsabilidade civil, que é um instituto muito comum para os estudantes de direito. Responsabilidade civil emerge da conduta que gera ameaça ou a consolida em relação aos direitos de outra pessoa. E aqui está resguardado esse direito, tanto na esfera material, que são os prejuízos concretos apuráveis em relação à perda de patrimônio, como os danos morais pela usurpação de algo que não lhe pertence e utilização sem pedido de autorização e atribuição de crédito, quando a gente está no meio acadêmico. Soma-se a tudo isso a previsão como crime no artigo 184 do Código Penal, que vai dizer que é crime violar direitos autorais e direitos que são conexos. E as penas vão depender de acordo com a conduta. Nós vamos ter pena de 3 meses a até 4 anos em decorrência da prática de plágio. Então, não é uma coisa tratada com desdém pela legislação. A legislação claramente tipifica a conduta como uma transgressão ao padrão de comportamento que o Brasil elegeu para a sua população. Quando a gente parte para o universo ético e legislativo, obrigatoriamente nós vamos ter normas que determinam uma linha de conduta, determinam um dever ser, e que a ruptura dessas normas, o deixar de observar o que elas dizem, vão implicar em punição. Por que então que as pessoas se sentem tão tranquilas com a prática do plágio? E nós vamos falar já já de outras condutas antiacadêmicas, mesmo sendo crime, porque predomina um sentimento de impunidade. Nós vamos ver que essa é uma questão que não se quer muito discutir, não se quer falar a respeito, nem mesmo no universo das instituições de ensino superior, porque a prática de plágio na construção de trabalhos acadêmicos dos seus alunos é algo que, se vir à tona, macula também a imagem da instituição. E muitas vezes isso vai passar batido, porque educação, além de direito, é visto pelas instituições, principalmente as privadas, como produto. Educação é negócio, tem que dar dinheiro e tem que dar muito dinheiro. Nessa do tem que dar muito dinheiro, pode ser que as instituições não invistam na quantidade de professores necessários para a correção dos trabalhos, para a orientação dos alunos quanto às condutas corretas para citação e referência, e nos programas, nos softwares que vão ajudar a mapear a rede mundial de computadores para tentar identificar a cópia de conteúdo sem autorização ou sem citação e referência. Então, as coisas precisam evoluir num sentido de sanar uma série de contrapontos estruturais. A educação precisa melhorar, mas a formação ética dos universitários também precisa evoluir.
Infelizmente, como nós não temos a base na educação fundamental e no ensino médio, essa base tem que ser forjada nas universidades. As universidades têm que investir nisso. Quando nós pegamos grandes instituições, como a Universidade de São Paulo, como o ITA, por exemplo, essas instituições já têm seus próprios códigos de ética e vão vedar de forma expressa o cometimento da fraude acadêmica. Mas em várias outras instituições, isso sequer consta do regimento institucional, não é preocupação. Precisa, então, de uma profunda transformação paradigmática que faça com que a educação passe a valorizar a conduta ética e a construção de conhecimento de acordo com o papel da universidade, que é o de constituir referência para a sociedade, para a comunidade que a abriga. Existem outras formas de fraude acadêmica? Com certeza. Tá? Nós vamos falar só das mais comuns na atualidade. O plágio nós já abordamos aqui. A outra modalidade que todo mundo conhece e algum dia na vida provavelmente praticou, eu confesso que pratiquei 2 vezes e o resultado não foi satisfatório, é a cola. O termo cola no linguajar escolar indica aquele ato pelo qual o estudante copia a resposta que foi dada por outro colega de um determinado item que está sendo objeto de avaliação. Quando é para fazer prova, normalmente essa cópia se dá com preparação prévia. A burla é acompanhada ali de uma colinha e um pequeno lembrete, como dizem alguns, que será utilizado no momento de fazer a avaliação, chamada também de prova, que é aquela que mais terror gera. Mas a cola acontece também com trabalhos de consulta. Quantas vezes as pessoas não chegam em sala de aula atrasadas e dizem para o colega: você respondeu o questionamento do professor X? Deixa eu dar uma olhadinha na sua resposta. Aí pega a resposta do colega e copia. Isso também é colar. É uma prática muito comum a ponto de ter gerado um bordão: quem não cola não sai da escola. E será que quem cola sai? Sinceramente, este é um questionamento que precisa de análise profunda, porque nem todo colador, como é o nome que se atribui, é desprovido de conhecimento, muitas vezes seduzido pelo imediatismo ou afastado pela preguiça de fazer no tempo certo as obrigações que a instituição atribui como condição para a sua aprovação, ele recorre à cola. Mas nós vamos ter aquele também que não estuda de jeito nenhum, que não quer saber de absolutamente nada, que não absorveu o conhecimento de forma alguma e que vai se utilizar da cola simplesmente para progredir. A verdade é que, de uma forma ou de outra, seja utilizada por quem tem o conhecimento ou por quem não tem, ela vai representar aí um obstáculo à aprendizagem, já que o professor não tem a correta avaliação da evolução do aluno. Eu pratiquei a cola 2 vezes na vida e me dei muito mal, porque não me ajudou em absolutamente nada. Eu sempre fui um aluno estudioso, muito dedicado, e sempre tive muita dificuldade com algumas disciplinas de exatas, principalmente física. Então, meu colegial, eu fiz só o primeiro colegial, depois eu fui fazer curso técnico, porque realmente eu não me dava com física. Em uma das provas de física, desesperado, porque eu simplesmente não conseguia compreender a dinâmica daqueles problemas, eu colei as fórmulas em um papelzinho, e o professor viu eu utilizando esse papelzinho e ele morria de rir, porque eu tinha ali à minha disposição as fórmulas e mesmo assim eu não sabia como utilizá-las. Enfim, não adiantou de nada. E depois, já na universidade, muito tempo adiante, já fazendo direito, eu me lembro direitinho
que eu sempre passava cola para todo mundo da sala. Um dia eu resolvi que aquilo ia mudar e simplesmente não estudei para fazer a prova. E ninguém tinha estudado para fazer a prova. Resultado, né, o doutor Emanuel Carapunarla, que era promotor de justiça na cidade de Uberaba, era nosso professor, passava ali no corredorzinho e via o nosso desespero tentando capturar informação dos colegas habituados a recebê-la. Não preciso nem dizer que, mais uma vez, o resultado foi péssimo. Pelo menos eu afastei para longe aqueles coladores que me importunavam durante todas as avaliações. Exemplo dado aí, só para nós dizermos que é hipocrisia negar. Em determinado momento, com intenção boa ou com intenção ruim, todos nós praticamos algum tipo de fraude na academia. Mas nós temos realmente que repelir essa conduta, porque ela é antiética e ela traz enormes prejuízos para o processo de ensino-aprendizagem e de avaliação, que são fundamentais para que o professor oriente a atividade. Infelizmente, a cultura da fraude está a cada dia mais comum e ela vai exigir a adoção de medidas educativas desde o ensino básico. As coisas precisam mudar na estrutura de formação base. Pesquisas e testemunhos de alunos demonstram que um grande número de estudantes passam a utilizar a fraude como meio ilegítimo do sucesso ainda lá no primeiro ano do ensino fundamental. E aquilo que é engraçadinho e objeto de bordão, como quem cola não sai da escola, é algo que vai sendo massificado e admitido como algo justificável. Só para nós termos ideia da gravidade do que esse justificável pode causar no meio acadêmico, outra fraude muito comum é a apresentação de dados incorretos ou manipulados em pesquisa. Nós temos um caso histórico de uma pesquisa que associou as vacinas ao desenvolvimento de autismo e que até hoje é objeto de fake news, objeto de distorção da realidade e que, infelizmente, influencia muitas pessoas a não se imunizarem, acreditando que podem desenvolver autismo ou que podem passar o autismo geneticamente carregado pelas vacinas para os seus descendentes. Isso foi comprovado como uma manipulação de dados financiada pela indústria farmacêutica que não tinha interesse na propagação das vacinas. Então, esse tipo de coisa tem se tornado muito comum, ainda mais num mundo globalizado, com uma competitividade acirrada, e que os pesquisadores brigam por financiamento de suas pesquisas, de seus estudos. Quando isso acontece, o pesquisador é forçado a mostrar realidades de interesse econômico e, quando não as comprova, ele perde o seu patrocínio. Para não perder a sua fonte de renda, ele começa a maquiar dados de pesquisa e a manipular resultados, gerando assim a continuidade do patrocínio. O grande problema que nós temos dessa conduta, dessa transgressão ética, é que isso pode impactar na sociedade por décadas, por séculos, e levar a situações que realmente comprometam questões até de saúde pública, como foi esse caso aí que relacionou as vacinas ao autismo, e nós tivemos aí uma série de informações infundadas, baseadas em estudos científicos fajutos, em relação às vacinas que foram produzidas para combater essa pandemia terrível que nós ainda estamos atravessando da Covid-19. As vacinas têm demonstrado sua eficiência clara, sua eficácia clara, a partir da redução gigantesca que nós tivemos no número de contaminações e no número de óbitos a partir do momento em que ela começou a dar resultados que caminham para uma imunização de rebanho,
quando alcançar mais de 80% da população vacinada com a segunda dose, acredita-se que realmente nós estaremos caminhando para o final da pandemia. Então, condutas como o plágio, a cola, a manipulação de dados de pesquisa passam necessariamente, primeiro, pela análise dos vetos legislativos para essas condutas. O que representam no universo do direito, quais as sanções possíveis e como aperfeiçoar o ordenamento a partir dos nossos representantes, dos nossos parlamentares, para que esse tipo de conduta pare realmente de ser comum, que ela seja reduzida, porque banida completamente é algo que nós estamos muito distantes até mesmo de pensar, mas reduzir substancialmente, não tenham dúvida que é possível. Só que eu não posso esperar que as leis sejam o único pilar da estratégia de enfrentamento da fraude acadêmica, tanto que já se demonstrou que, apesar de plágio ser crime, ele continua a cada dia mais comum. Então, a simples definição em lei de uma conduta como proibida não serve para realmente desestimular esse comportamento da forma ideal. Os comportamentos sociais exigem uma profunda transformação ética. Ética, para quem estudou, lembra aí, vai derivar do grego ethos, que relacionam-se aos costumes, numa clara referência a comportamentos dos integrantes de um determinado povo. No latim, essa palavra corresponde ao termo mos, mores, que é uma derivada da moral. E ética, durante muito tempo, foi considerada como sinônimo de moral. Hoje, na realidade, a ética estuda a moral. E no universo da ética, a grande diferença que vai emergir é que realmente existem sanções para quem compromete algum tipo de transgressão. Mas se nós formos fazer uma busca na história da ética, nós vamos ver que ela evolui de acordo com determinados períodos históricos. A humanidade sempre dá grandes saltos evolutivos. E a ética é constantemente aperfeiçoada. Se a gente for lembrar, por exemplo, da ética na antiguidade, a ética tinha a religião como um fundamento básico. Era uma forma de predomínio absoluto da tradição religiosa e a sua absorção pelo indivíduo ou pela coletividade. Se nós pegássemos a ética do passado e quiséssemos transformar em algum tipo de sanção na atualidade, nós poderíamos dizer para os nossos filhos, para os nossos alunos, por exemplo, ó, se colar não vai para o céu, Deus castiga, viu? É mais ou menos isso que a ética da antiguidade previa. O contexto, é lógico, evoluiu, mas os valores continuam comuns àqueles experimentados no universo da ética fundada na religião. Ou seja, baseado em princípios de bem e mal, justo e injusto, certo e errado, e isso, para ser definido, depende de valorações que são promovidas pelo próprio indivíduo. O que é certo ou errado para mim? O que é bem ou mal para mim? O que é justo ou injusto para mim? E no Brasil, isso é extremamente difícil de ser concebido, porque o indivíduo se reconhece como único e não como parte da coletividade. Então, se nós dermos um problema qualquer em uma sala de aula, e eu já fiz esse experimento uma vez, para 50% da sala de aula a gente conta um fato relacionado à cola em que uma pessoa se dá bem e atribui a cola à terceira pessoa que se deu bem em um concurso público e foi aprovado. As pessoas que analisam essa conduta da sua perspectiva em julgar o outro, todas vão dizer que aquilo foi um absurdo, que aquilo é reprovável, que aquilo não se justifica de forma nenhuma. Para metade da sala que a gente conta a história e coloca o estudante como o agente da cola que se deu bem no concurso público, a conduta passa a ser
justificada. O desejo de sucesso, o desejo de se dar bem, o desejo de progredir na vida. Então, nós somos um povo ainda que caminha muito lentamente no sentido de uma identidade ética que seja coerente com os valores em termos de coletividade. E isso precisa ser estimulado. Se a gente quiser fazer uma transformação profunda de contextos éticos no cenário acadêmico, o aluno precisa se reconhecer enquanto indivíduo, enquanto portador de valores e princípios éticos que lhe acompanham, e, ao mesmo tempo, ele precisa saber como lidar com os seus valores e princípios no universo da coletividade, da forma como ele se integra dentro daquela comunidade. Ainda no universo da ética, nós temos pensadores mais contemporâneos, aí, como o Rousseau, que inclusive vai dizer que a submissão humana às necessidades da natureza vai atuar como um elemento indispensável de aprendizado para que nós possamos controlar as nossas paixões e assim nos tornarmos virtuosos. Que todos nós nascemos bons em essência. É totalmente o contrário do Hobbes, né? Para o Hobbes, todo mundo nasce mal em essência. E todos os dois conseguem sustentar seus pontos de vista muito bem. Mas o Rousseau, ao dizer que o homem nasce bem em essência, vai dizer que é justamente a convivência em sociedade que o corrompe. Então, nós precisamos ser capazes de interferir na coletividade e fazer com que essa coletividade se transforme para algo positivo. E, ao mesmo tempo, nos prepararmos para recebermos influências negativas da coletividade e não admitirmos essas interferências que, quando elas forem contrárias àquilo que nós temos de princípios, de valores, de certo e errado, justo e injusto, e por aí vai. Se a gente recorre a um autor mais utilizado aí no universo jurídico como uma referência ética, que é o Kant, nós vamos ouvir falar muito na questão do dever ser. E ele vai dizer que nós, para sermos éticos, não precisamos apenas de leis. Quando nós fazemos algo, quando nós nos comportamos de determinada forma, apenas por medo da sanção, da punição que está prevista em lei, essa ação não é necessariamente ética. O dever ser precisa ser algo promovido pela nossa consciência. E isso exige o quê? Exige racionalismo, educação, formação, valores esses que têm sido desprezados no Brasil desde sempre. A nossa educação é talvez o direito em que mais se investe e o que menos se obtém retorno. Porque nós temos um recorte percentual aí de 20 a 25% de tudo que é arrecadado, necessariamente tendo que ser investido em educação. Com tanto dinheiro assim na educação, por que é que a qualidade não melhora? Porque, infelizmente, o fundamento que transformou a educação em produto a valoriza ainda hoje como um objeto de distinção social. A melhor educação para quem pode pagar. Aquilo que sobra vai para o público. O público, infelizmente, mal administrado, prefere aí dar valor a preencher questionários, a criar rankings de classificação, a criar metas para as quais os alunos vão ser preparados para testes de múltipla escolha, só para satisfazer o governo e dizer que a sua educação é boa. E, enquanto isso, deixa de investir em espaços confortáveis. Sala de aula sem estrutura, é lógico que ela vai implicar em um péssimo desenvolvimento do aluno. Sala de aula sem conforto acústico, sem conforto térmico, vai gerar inquietudes que atrapalham na aprendizagem. Mas nós temos aí, por exemplo, vários projetos de escolas governamentais que são totalmente padronizados, independente das regiões em que eles serão aplicados num território vasto como o Brasil. Investimento em qualificação de professor também passa por melhorar salário. Existe uma cultura de se dizer que o brasileiro é preguiçoso. Não, o brasileiro não é preguiçoso. Preguiçoso é quem é mal remunerado. Ninguém tem vontade de trabalhar muito para ganhar pouco.
Por isso que brasileiro, quando vai para os Estados Unidos, se desdobra e trabalha absurdo. Não é porque ele, de repente, ficou um cara virtuoso. Muito pelo contrário, ele passou a ser bem remunerado. Ele deixou de ganhar R$ 1.000 por mês, passou a ganhar US$ 300 por dia. Opa, mudou a realidade. Aí dá vontade. Então precisa ter estímulos e parar com essa bobagem de acreditar que professor vive de vocação. É preparar a estrutura, preparar os professores e aí sim passar a cobrar de acordo com aquilo que oferece. E escola precisa parar de ser vista como depósito de menino. Infelizmente, as famílias também acham que ali é um lugar para jogar a criança na hora que vai para o trabalho e buscar essa criança quando retorna do trabalho. E pouco se preocupa com o que ela está recebendo de conhecimento ali. As falhas e os desafios, então, para que a ética na academia seja revista, aperfeiçoada e ganhe novos contornos, necessariamente passa por uma transformação nacional, mas que pode ser iniciada no sentido inverso, pelos professores, pelas instituições de ensino, pelos estudantes, enfim, por cada um de nós. E aí, uma dica para quem está nos assistindo e que gosta do meio acadêmico e que ainda encontra muitas dificuldades para conseguir produzir da forma adequada. Olha, gente, pela experiência que eu tenho como professor de trabalho de conclusão de curso, pelos ensinamentos que recebi da minha orientadora de mestrado, a doutora Maria Alzira Pimenta, uma pessoa pela qual tenho profunda admiração, é preciso organizar. Qualquer tipo de estudo que a gente queira fazer precisa ter um norte. E esse norte, do TCC, a monografia, a dissertação, a uma tese de doutorado, precisa de projeto. Projeto de pesquisa é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento do seu trabalho. Porque é na fase de projeto que você define o quê? Qual é o seu tema? Qual é a pergunta que você busca responder com esse objeto de estudo? Quais são os objetivos que você tem com aquele trabalho que está desenvolvendo? Quais são as ações que você tem que praticar para conseguir responder à questão problema? E aí o verdadeiro segredo para você se livrar de plágio. Você vai buscar durante a fase de projeto a construção do seu referencial teórico. Quais são os autores que vão te ajudar a pensar e esclarecer aquela questão, problema que você delimitou como norteadora do seu estudo. Se organizar, pode ter certeza que o trabalho vai fluir melhor. Outra dica que eu dou é nunca deixe para depois. Toda vez que você começa a fazer um trabalho acadêmico, as pessoas morrem de preguiça da referência. Depois acabam se perdendo e não encontram mais de onde tirou aquela informação. Referência se faz no momento que você consultou o autor e fez a citação. Né? Então, faça a citação, corre lá na referência e faz o lançamento correto. Professor, não sei como buscar fontes de pesquisa confiáveis. Olha, entra no Google, que é aí o portal de buscas mais eficaz ou mais utilizado que nós temos na atualidade. Basta você digitar qual é o tema que você está pesquisando, na frente coloque o nome de um dos indexadores de pesquisa, como por exemplo, Cielo. Está pesquisando sobre dano moral, espaço, Cielo. Por quê? Porque todo indexador vai ter no seu universo apenas trabalhos e fontes acadêmicas confiáveis para você consultar. Com segurança e disciplina, você vai conseguir se desenvolver como acadêmico e os seus trabalhos vão constituir referência no futuro. Você é quem estará sendo citado, e citado por outros acadêmicos e não via oficial de justiça, que é o que vai acontecer com quem pratica o plágio se for pego. O que eu tinha para falar para vocês é isso, espero ter resumido o conteúdo de uma forma aí que tenha sido
didática, aprazível e que possa ter contribuído aí para somar um pouquinho de conhecimento para todo mundo. É muito legal, professor. As suas dicas valiosíssimas aqui para quem está assistindo. Eu acho que são passos importantes mesmo para evitar aí uma correria no final, né? Porque a gente sabe que é uma etapa muito tensa para quem está vivendo esse momento. Então, se organizar aí, com certeza, é sempre a melhor forma. Professor, eu só gostaria de pontuar uma fala sua, achei muito interessante até quando você associa a modernidade, né, a globalização com esse imediatismo todo e que leva a gente até cometer práticas antiéticas, né? Eu não sei se provavelmente você conhece, mas o Byung-Chul Han, que é o autor de Sociedade do Cansaço, ele, numa das falas do seu livro, ele fala justamente isso, que a sociedade moderna ela tá tão caçando produtividade e ela está tão baseada em desempenho que ela passa por cima até dos seus valores éticos para conseguir aquilo. Então, com certeza aí é um contexto que dá para se aplicar bastante aqui quando a gente fala de fraude acadêmica, né? E para finalizar, eu só queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor mencionou que essas fraudes elas chegam a ser banalizadas, as pessoas que a cometem elas sentem que não serão responsabilizadas por tal crime, né? Tem jurisprudência no Brasil para isso? Se o senhor conhece algum caso que foi levado à justiça mediante a essas questões de plágio de trabalhos acadêmicos? Sim, Rafael. Vou fazer um complemento aqui ao que você disse. Na realidade, vários pensadores têm já se posicionado a respeito dos impactos desse contexto globalizado da nossa vida. Baudrillard também vai falar dos impactos que essa postura desenvolvida em tempos de globalização no universo da sociedade de consumo tem praticado na nossa vida e na nossa construção humana, no sentido de que consumir virou um caminho único para ser feliz. O que a Venato vai dizer é a mesma coisa, que consumir virou um gesto semelhante ao aproximar-se de Deus para os cristãos. O consumo virou o Deus da sociedade na pós-modernidade. E em nome de garantir padrões de consumo, a gente se desgasta cada vez mais. E aí sobra pouco espaço para o aprendizado. O Frei Beto também, que aí já é um importante autor nacional reconhecido, vai dizer que basta a gente dar uma olhada de como as cidades estão se desenvolvendo. Que se pegássemos a Ribeirão Preto aqui, que é uma cidade vizinha de São Paulo, muito conhecida no Brasil todo, se nós pegássemos Ribeirão Preto algumas décadas atrás, Ribeirão Preto tinha lá 3 livrarias e 3 academias. Hoje, Ribeirão Preto teria 200 academias e as mesmas 3 livrarias. Ou seja, nós estamos Acompanhou, né? inseridos num mundo em que o conhecimento não é um objeto de consumo desejado, porque o acesso a ele exige trabalho. E todos nós estamos ficando muito cansados e extenuados com as exigências para nos dispormos a realmente aprender. Em relação às jurisprudências, você vai encontrar assim: existe um número maior de julgamentos com êxito em relação a plágio no universo das produções musicais e artísticas. Muita gente se copia, e como ali normalmente nós vamos ter valores econômicos envolvidos, nós vamos ter mais processos e mais interesse nesses julgamentos. Mas existem também algumas poucas jurisprudências em relação à fraude acadêmica, principalmente no Brasil, ao plágio, em que existe a análise de contexto, mas não se chega a efetiva punição, pelo menos nas que eu vi. Por quê? Porque os processos foram construídos de forma equivocada. Teve gente que se sentiu ofendida no trabalho acadêmico, mesmo tendo sido citada e referenciada, e não é cópia. Aí o trabalho daquela pessoa foi indicado como fundamento para a construção do conhecimento de quem foi processado. Se você cita, dá crédito e faz corretamente a referência,
não há plágio. Mas existem vários outros processos abertos que falam até mesmo de cópia integral de monografias, de dissertação e teses. Nesse caso específico, as punições com certeza vão se configurar quando esses processos chegarem ao seu final. Eu não tenho dúvida disso. Aquilo que se prova, a punição vai ser imposta, tanto na esfera penal como na esfera civil, em decorrência dos prejuízos que foram impostos ao autor. Mas, diante das questões econômicas serem normalmente pequenas no universo da fraude acadêmica, a gente vai ver poucos processos. Até porque o advogado pode custar mais caro do que daria de retorno uma eventual vitória no processo. Agora, a punição acadêmica tem realmente começado a acontecer no Brasil, com a cassação de títulos de mestre, doutor, com a exclusão de professores, e nós vimos aí recentemente o caso do ministro que deixou de ser contratado. Então, a evolução está acontecendo, mas está bem distante do ideal ainda. Para ter um norte assim, de quão estrutural é essa fraude, né, que está em todas as instâncias, até políticas, né? Talvez lá seja o ambiente com mais, talvez, fraudes acadêmicas que a gente pode existir. Professor, muito obrigado. Eu acho que suas palavras trouxe aqui revelações muito importantes para quem não é do ambiente jurídico, para quem não conhecia essa parte legislativa da fraude acadêmica. Eu, como estudante de ciências biológicas, saí dessa, dessa palestra aqui muito rica. Queria agradecer a presença do senhor aqui e é isso. Gostaria muito de agradecer a presença do senhor e obrigado. Sou eu quem agradece, Rafael. Numa próxima oportunidade precisando, conte conosco. Será um prazer. Estamos aí. Obrigado.